Ao longo da história, a mulher sempre lutou pelo reconhecimento de seu valor na sociedade. Por muito tempo, a figura feminina foi tratada como algo menor, secundário até. E o capítulo mais triste dessa história é a violência que sempre foi e ainda é praticada contra a mulher. Em 2006, uma ação de política pública criou a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, que coíbe a violência contra a mulher, seja de ordem física, moral ou psicológica. Com a doutora Graziela Lima, socióloga, nós vamos discutir o que mudou desde então, de 2006, com a criação da Lei Maria da Penha, até os dias de hoje. Graziela, doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Há muito tempo você estuda essa causa, eu diria que é militante até dessa causa. Primeiro eu sou militante, né? Sou militante do movimento de mulheres e a militância no movimento de mulheres me levou a estudar as questões relativas ao gênero e violência. Nós que militamos em movimento social, a gente tem um compromisso sério de estudar, de se aprofundar, até porque o movimento social colabora muito no Estado para a apresentação de políticas públicas, né? Legitima, né? Porque propõe políticas públicas a partir da sua própria militância, da sua experiência. Então eu comecei desde muito cedo a trabalhar com essas questões ligadas aos direitos das mulheres. E aí, na própria faculdade, fui estudante da Unesp, em Araraquara, nós nos vinculamos a um projeto de pesquisa da Eliette Saffioti, saudosa Eliette Saffioti, que é uma grande referência no nosso país ainda hoje sobre as discussões de mulheres e de violência. Como eu me engajei nesse projeto, que resultou no livro Violência Doméstica, Poder e Impotência, eu comecei a ficar muito mais próxima das discussões de violência. Frequentei delegacias por conta da pesquisa e em Araraquara, onde eu moro, nós começamos também uma militância, né? A partir do 8 de março, que nós temos a data agora, né? Que comemora, né, um dia de referência da luta das mulheres pelos seus direitos, nós começamos a perceber que as mulheres nos procuravam muito para discutir a situação de violência. Então isso é anterior à Lei Maria da Penha. E aí nós tínhamos uma situação de extrema impunidade, de tratar a mulher em situação de violência de uma forma assim, totalmente secundária, como você estava abordando na sua apresentação. Ainda nós lutamos, nós brigamos para que a mulher deixe de ser, né, essa cidadã de segunda categoria, porque ainda nós temos um índice de violência muito grande, aumentando. Eu ainda não tenho condições de falar para você se essa violência está aumentando por conta da denúncia, né? Eu ainda não tenho esses dados, esses estudos, né? A visibilidade maior, né, em relação à questão, à temática, ou se a violência efetivamente está aumentando em relação às mulheres. Então eu tenho uma prática, né, de atendimento, de luta das mulheres pelos seus direitos, de refletir sobre a questão da violência e buscar então caminhos para que realmente a gente resolva esse problema. Aproveitando a sua prática, o tempo já de militância que você tem nessa causa, o que mudou de 2006 para cá, né? Você estuda essa questão da violência, da situação da mulher na sociedade, muito antes da Lei Maria da Penha ser criada. O que mudou de 2006 para cá? O que é que você vê de mudança? Olha, antes de 2006, antes da Lei Maria da Penha, nós tínhamos a Lei 9.099/95, que era um juizado especial que as mulheres eram encaminhadas, né, para a solução deste considerado conflito. E ali a grande crítica que todo o movimento fazia, que a mulher se sentia absolutamente humilhada neste momento, era que a pena, né, assim, o juiz decidia por uma cesta básica, uma multa, e aparentemente aquela situação de não foi punido, o agressor não foi punido. Ficava, né, camuflado. Exatamente. Aí todo um movimento de que é uma violência gravíssima. A violência doméstica contra a mulher é uma violência gravíssima, né?
de consequências e proporções muito graves. Então, que a gente queria ver um agressor punido, né? O que gritou isso foi a Lei Maria da Penha. Exatamente. Aí, assim, nós tivemos um processo, né? O nosso país começou a se mostrar um país, assim, que odeia as mulheres, como a gente costumava dizer, porque permitia, porque não investia em política pública efetivamente, até o caso da própria Maria da Penha, né? Que teve que recorrer à instância superior internacional, né? Porque aqui no nosso país ela não estava conseguindo efetivamente punir o seu agressor. O Brasil foi condenado pela OEA e aí efetivamente teve que tomar uma providência. Bom, então é o Estado tomando uma providência, mas também um movimento de mulheres reivindicando desde o final da década de 70, né? Desde quando a campanha Quem Ama Não Mata, Não Humilha, Não Maltrata foi lançada às ruas, o movimento de mulheres tem pensado políticas e como resolver enfrentar essa situação. Então nós vemos com dois movimentos, o movimento de mulheres pensando isso e o Estado brasileiro sendo obrigado a implantar efetivamente política pública voltado, né, para o combate da violência, já que o Estado brasileiro é signatário de vários tratados internacionais, né, que orientam o país, né, os países, né, que são signatários, a seguir, né, essas orientações. Aí então nós temos a lei, né, que é fruto então do movimento de mulheres, né, inclusive em Araraquara, uma das advogadas que participou da redação da lei foi nos esclarecer sobre a lei. E aí um grupo de especialistas em legislação e tal para essa lei. O que ela traz de novo? Então ela traz uma punição efetiva, né? Trata a violência, tipifica exclusivamente a violência doméstica como uma violência, né? Que é diferenciada das outras formas de violência e traz aí uma série de medidas, né? Então assim, além de prever a prisão em flagrante delito, né, do agressor, ela prevê as medidas protetivas de urgência, né? Porque assim uma mulher em situação de violência muitas vezes ela precisa ser afastada do lar, ou o agressor tem que ser afastado, né? As crianças têm que ter um cuidado especial se tiver criança nesse momento, né? A Lei Maria da Penha prevê políticas na área de saúde, na área de educação, na área de comunicação, de segurança pública, tudo que ela prevê nós estamos conseguindo? O Estado tem conseguido dar para a mulher tudo que a Lei Maria da Penha prevê? Infelizmente não. Olha, para você ter uma ideia, nós temos no Brasil cerca de 5.500 municípios. Somente 375 contam com DDM. Tá? Então, assim, esse atendimento específico para a mulher, a DDM é um órgão, assim, uma instituição pública que é anterior à Lei Maria da Penha, né? Nós nem DDM temos. Aí, assim, não temos então estrutura para colocar em prática esse mecanismo de defesa. Então, a mulher que precisaria ter esse espaço específico, né, para ser atendida por profissionais, né, que têm uma formação para isso, ela já não conta. Além disso, nós temos que ter toda uma infraestrutura de atendimento na área da saúde, né, na área da segurança pública. E aí, assim, a gente precisa compor essa rede, a lei prevê a composição dessa rede, mas os municípios muitas vezes não investem, ou porque não veem como uma questão maior, uma questão importantíssima, né? Ou porque também desconhecem. A gente enfrenta muitas vezes problemas numa compreensão sobre o fenômeno, né? As pessoas hoje, os políticos muitas vezes, têm algumas preocupações específicas do que efetivamente aparece, que são obras e tudo mais, e nessa parte mais social, porque além de ser um caso de polícia, é um caso social, né, porque é um problema social gravíssimo, muitas vezes não investe nisso. Então, a lei prevê a formação de uma rede de atendimento para essa mulher, né, um acompanhamento de profissionais capacitados, portanto, além da formação da rede, é importante cursos de formação e capacitação para esses profissionais, né. Diante de uma mulher vítima de violência, precisa ter todo um preparo no trato, né. Como eu disse, uma violência muito específica, ela precisa ser tratada como tal, que deixa muitas vezes sequelas irreversíveis, não só para a mulher, mas uma das maiores preocupações que eu tenho, que são as crianças e adolescentes que convivem nessa situação. A gente, nos nossos estudos, assim, é claríssimo isso, a violência é aprendida, a violência é reproduzida, né? Então, assim, num ambiente extremamente negativo de violência, essas crianças, esses adolescentes podem
estar também incorporando, né, essa forma de lidar com a situação, né, que é uma situação conflituosa e que não tem diálogo, né, e explode na questão da violência. Isso, assim, em termos gerais, porque a violência, quando eu disse doméstica, ela é considerada, assim, conceitualmente falando, né, uma violência de gênero, porque ela é específica contra a mulher. Né? De um modo geral, as pessoas pensam assim, quem é que bate mulher? Assim, nossa, é um monstro, uma pessoa, é um bandidão, uma pessoa assim que a gente só de olhar corre de medo. Mas as estatísticas demonstram que quem efetivamente é o principal perfil, né? Trabalha, tem uma vida absolutamente comum, não sai esmurrando, batendo em todo mundo, que é só essa situação, a situação em casa, a situação com a mulher. Por isso que nós lutamos muito para que existisse essa tipificação exclusiva, porque é a mulher a principal vítima dessa violência dentro de casa. Na sua visão, então, se nós tivéssemos uma estrutura adequada, uma rede montada e que pudesse dar suporte para essa mulher, nós teríamos muito mais mulheres fazendo uso da Lei Maria da Penha para garantir os seus direitos e teríamos resultados muito mais eficientes, se nós tivéssemos essa rede. Isso. Hoje as pessoas criticam, olha, porque a lei está aí, mas não aconteceu nada, a gente percebe, olha, até ontem eu estava acompanhando o noticiário, né? Um homem, ele sequestrou a mulher e os 2 filhos em casa, vira e mexe, nós nos deparamos com isso, né? Então, assim, apesar da lei, por que não está dando certo? Não está dando certo porque ela não está sendo efetivamente aplicada. A gente, né? Não tem esse aparato para colocar em prática o que a lei diz. Isso. O que nós temos? Olha, aí a novela aborda a situação, tá? Aí fica visível em rede nacional e aí, assim, as pessoas começam a discutir mais. Aí os especialistas vão para frente da televisão, é cobrada uma série de ações e a sociedade fica mais atenta. Tanto que as últimas pesquisas que eu tive contato, as pessoas sabem da lei, que ela existe, 93% já ouviram falar, porém conhecem muito pouco do seu conteúdo. No máximo, pensam na questão da prisão, que a prisão só pode se dar em flagrante ou sobre grave ameaça, né? A mulher realmente ameaçada de morte, ela pode ser arbitrada, né? Mas não conhece assim que tem esses mecanismos. Portanto, a sociedade civil não cobra, né? Não cobra que tem que ter para que efetivamente funcione. Até porque a sociedade, muitas vezes, ela também ainda é um caldo de cultura machista, né? Se a mulher apanha é porque ela gosta, ou porque em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ainda a gente tem essas visões. Não só na população de um modo geral, mas assim entre os policiais, né? Entre juízes. Recentemente, assim, alguns anos atrás, um juiz não condenou o agressor e fez uma discussão assim que eu levei até para os meus alunos do direito, né, dizendo que a lei era demoníaca, né, porque, olha, um juiz relatando que a lei era demoníaca, onde já se viu com os argumentos absolutamente de senso comum, fora de qualquer discussão dentro da lei, dos direitos humanos, né, dentro de uma concepção de justiça. Então, se dentre os juízes, muitas vezes, tem uma concepção, uma abordagem, uma compreensão deturpada, imagine entre as pessoas de modo comum. Mas no segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho dessa origem aí da violência contra as mulheres. O Câmara Entrevista vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, nós voltamos a continuar com a doutora Graziela Lima, socióloga.